Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Vendcast. Agora com um novo formato, um novo quadro que a gente vai estar trazendo aqui nesse ano de 2026, onde a gente vai trazer várias personalidades, tanto públicas como artistas, como empresários, contando a história deles, contando a trajetória. E antes de a gente começar esse episódio, você saber quem a gente trouxe aqui como convidado, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e você compartilha esse episódio aí no grupo da sua família, no grupo das pessoas que você gosta, que a gente vai estar trazendo aqui muita informação, muita cultura, muita coisa para você estar agregando na sua vida e você saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo também, beleza? Hoje a gente está trazendo um convidado muito especial, ele que é deputado estadual aqui em São Paulo. Ele é coordenador da Frente Parlamentar em Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes. Esse é um tema que a gente vai estar trazendo aqui hoje, muito importante. Seja muito bem-vindo, o Rafa Zimbaldi. Fala, Samuel, tudo bem? Bom demais. Obrigado aí pela oportunidade, agradecer todo o pessoal que acompanha seu podcast, o Vendcast, né, dizer do prazer, né, e da alegria de poder aqui estrear esse novo programa de vocês, essa nova parte, trazendo informação à população sobre a atuação das pessoas que trabalham junto ao poder público. Obrigado pela oportunidade. Posso chamar de Rafa, né? Por favor. Rafa, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz aqui com esse novo quadro e você encabeçando esse quadro aqui para trazer muita informação para a população. Para quem está assistindo esse podcast aqui pela primeira vez, está te vendo, quem é o Rafa? Quem é ele junto à frente pública, para quem não te conhece ainda? Bom, Samuel, sou nascido em Campinas, tenho 44 anos, sou empresário do ramo imobiliário e sou formado em Relações Internacionais. Fui vereador aos meus 22 anos, um dos vereadores mais jovens da história de Campinas. Tive 4 mandatos de vereador, tive uma votação muito expressiva em um dos mandatos, tive 13 mil votos, me fazendo o vereador mais votado da cidade de Campinas e estou no segundo mandato de deputado estadual. Sempre pensando no bem público, tenho um trabalho, né, que é o Projeto Jovens do Futuro, um trabalho de mais de 25 anos, com cursos profissionalizantes gratuitos. Essa entidade eu fundei e idealizei antes mesmo de ser vereador e nós já formamos mais de 50 mil pessoas através dos cursos profissionalizantes, desde cuidador de idosos, cabeleireiro, manicure, secretariado, auxiliar administrativo, informática, robótica para as crianças, dança. Então nós temos um trabalho muito grande. E durante o nosso mandato como vereador, nós atuamos aí num combate muito forte à corrupção. Cacei 2 prefeitos por corrupção, apontado pelo Ministério Público num desvio de mais de 700 milhões de reais de uma empresa da cidade de Campinas, a Sanasa, Departamento de Água e Esgoto. E também sou idealizador e autor do projeto dos 2 maiores distritos do país, que fica na região de Campinas, na cidade de Campinas, que é o distrito do Ouro Verde e do Campo Grande. Então, a nossa atuação passou, né, por 4 mandatos como vereador e agora no segundo mandato como deputado estadual. Muito bom. Eu estava estudando ali seus projetos e tudo mais, a gente viu que o senhor é muito combatente na área dos crimes no ambiente digital, né? A gente sabe que é um tema que está bastante em alta agora, que trouxe muita visibilidade para esses tipos de crime, só que a população ainda ela não entende o que é crime, o que não é crime. Então a gente vai trazer um pouco mais dessa informação para eles entenderem melhor sobre isso. E eu quero saber o que motivou o senhor a entrar nessa frente falando de crimes no ambiente digital. Olha, o número de abusos sexuais, crime contra a criança e adolescente vem aumentando a cada dia. Antigamente, Samuel, os nossos pais tinham medo de deixar a gente ir para a rua, de medo das drogas, da criminalidade, de ser atropelado. Hoje o pai e a mãe entregam um celular, um aparelho tecnológico na mão do filho, eu acho que ele está seguro dentro de casa. E, infelizmente, dentro da internet também mora um grande perigo. Porque na rua ele está exposto só à rua. Ele está exposto à rua e muitas vezes o pai e a mãe, ele tem a informação de com quem que ele conversa, quem que é o círculo de amizade dele quando ele está na rua. Né? Diferentemente da internet. Nós estamos falando da internet de um movimento de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo. E a mesma coisa de quando você entrega o celular na mão de uma criança, é a mesma coisa você pegar em época de Natal
colocar uma criança na 25 de março e pedir para ela atravessar 25 de março sozinha, né? E ali ela vai correr risco, muito risco, aliás, porque o número de pessoas boas são muitas, mas também o número de pessoas mal intencionadas é muito grande. Então, o aumento de abuso, de casos de abuso sexual e também de crimes online contra a criança precisa de uma resposta urgente, juntando poder legislativo, poder judiciário, as entidades e a sociedade civil como um todo. E aí foi aí que nasceu a frente parlamentar para combater esses crimes. E tem uma informação importante, mais de 750 crianças foram salvas somente no ano de 2025, mais de 30 ataques em escolas evitados, mais de 60 suicídios evitados com crianças e mais de 250 pessoas presas por conta dos crimes contra as crianças e adolescentes. Então, realmente, essa frente ela trouxe resultado de fato para a população, né? É porque a primeira coisa que nós fizemos foi buscar as parcerias. Nós fizemos uma parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, a sociedade civil, as entidades e também a Polícia Civil, através do NOAD, e já agradeço aqui, né, a doutora Lisandréia e também a doutora Ivalda Aleixo, junto com a Carla, né, a Carla Albuquerque, que é uma jornalista investigativa que tem contribuído muito, além de outras personalidades do Instituto AESES que nos ajudam nesse processo. Então, essa parceria trouxe muito fruto, mas lógico que a gente tem muito ainda para seguir em frente, para combater essa violência. E a violência está nos lugares onde a criança está, né? Então, aquele que é o pedófilo, aquele que é o mal intencionado, ele busca onde essas vítimas? Exatamente onde a criança está. No ambiente que elas frequentam. Exatamente. Então, através de um simples jogo, né, do Roblox, de plataformas onde a criança frequenta. Rafa, e falando nesse ponto, quais são as recomendações que a gente pode dar para os pais dessas crianças? Existe hoje um ambiente onde eles procuram se informar mais e quais são essas situações que eles podem estar fazendo ali para evitar esses tipos de crime? Samuel, crianças e adolescentes são alvos fáceis. E é por isso que é importante o pai, primeiro, evitar dar um aparelho tecnológico ainda quando criança. Então, a gente indica aí, antes dos 14 anos, evitar essa criança, esse adolescente, ter um aparelho tecnológico. Muitos pais já entregaram esse aparelho e dificilmente conseguem tirar. Então, o que precisa? Não existia privacidade entre as crianças e adolescentes e os seus pais. O pai precisa saber com quem que ele está conversando, qual a senha do celular, quais são os aplicativos que ele usa, né? Porque muitas vezes um jovem, um adolescente, muitas vezes ele é a vítima, mas também nós temos alguns criminosos que se infiltram nesse processo e muitas vezes esses criminosos são próprios adolescentes. Né? Então, principalmente quando a gente fala em estupro virtual, quando a gente fala em vendas de fotos de nudez, vídeos, fazer com que a criança, através do Discord, ela se automutile, muitas vezes tire a sua própria vida, participe de desafios. Então, assim, é importante o pai e a mãe saber o que o seu filho está fazendo dentro do quarto. E principalmente no período noturno, quando o pai e a mãe for dormir, é necessário que o aparelho tecnológico não fique no quarto da criança. Porque muitos dos crimes acontecem exatamente durante a madrugada, quando o pai e a mãe estão dormindo. E principalmente quando os pais veem ali questão, acha que está só jogando um jogo, acha que não. Ali a criança também está conversando com outras pessoas do mundo inteiro. Às vezes, até a própria criança acha que é algo inocente. Então, como é que a história começa? Normalmente, eles começam numa diversão, no Roblox, ou no Instagram, ou no Facebook, numa plataforma onde todos frequentam, né? O criminoso mal intencionado, ele também participa e ele aprende, se for necessário jogar, ele aprende tudo e começa a ter uma relação mais próxima com a criança. Em determinado momento, Samuel,
esse relacionamento entre esses dois, e muitas vezes a vítima não sabe quem está do outro lado da tela, muitas vezes ele acaba falando que tem a mesma idade, que tem o mesmo perfil da vítima, aí começa o tal do web namoro. Né? Então começa uma relação mais quente, uma relação de namoro e de compromisso. E aí, em determinado momento, o criminoso ele manda uma foto mais sensual dele. Sim. E lógico que não é foto dele, porque ele tem um banco de dados. E a vítima se sente também na intimidade de poder mandar. Já ganha confiança. Já ganha confiança. Aí começa. Né? Começa a ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Em determinado momento, o criminoso fala para aquela vítima, eu fiquei sabendo que você está se relacionando com outra pessoa. Né? E começa uma discussão de relacionamento até que esse criminoso fala, então prova para mim que você não está me traindo. Passa aqui o seu WhatsApp, passa aqui a senha do seu Instagram, das suas redes sociais. E aí começa. Começa, porque a partir do momento que ele pega todos esses dados, ele começa, agora eu sou seu dono, agora quem manda sou eu. E se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou entregar para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós. Ele começa até a intimidar a criança a não contar para os pais. Aí imagina o seguinte, Samuel, uma criança, uma menina de 12 anos, imaginar que o pai e a mãe vai descobrir que ela mandou uma foto, um vídeo sexual, de cunho sexual, para aquele criminoso. E ela não tem com quem se abrir. Então, ela não tem coragem de falar com o pai, não tem coragem de falar com a mãe. Muitas vezes, ela não tem apoio psicológico e ela não consegue falar com nenhum amigo da escola. Então, ela se entrega a tudo. Acredito que esse tipo de informação ele é até muito importante para os pais que estão assistindo, até já ter esse relacionamento com os filhos dele, já fazer esse tipo de pergunta, né? Que está acontecendo alguma coisa, que ele pode confiar, que pode se abrir com ele e tudo mais. Porque, Samuel, quando nós éramos mais jovens, você é bem mais jovem que eu, sim, mas quando nós éramos jovens, nós não tínhamos, né, a possibilidade que nós temos na internet hoje. Sim, então, zero. A internet chegou no Brasil em 1989. Então, antes de 1989, não existia essa conexão que nós temos hoje. Então, quando nós tínhamos alguma curiosidade, ou a gente se relacionava com o pai e com a mãe, perguntando, ou com os amigos da escola, ou com professores da rua. Hoje, se um pai e a mãe, por exemplo, não falar sobre sexo com o filho, ele vai na internet procurar. Sim. Porque hoje também as crianças elas já são nativas digitais, né? Elas já nascem no ambiente da internet. É que a gente estava até conversando esses dias lá em casa, tipo assim, hoje a criança que ela nasce, se você perguntar para qualquer criança, ela não sabe, tipo assim, quando não tinha internet. Na verdade, hoje ela não sabe nem quando não tinha inteligência artificial, ela já nasceu na era da inteligência artificial. Mas é incrível, né, que hoje você pega uma criança, porque a criança é reflexo do ambiente que ela vive. Sim. Né? Quando você fala para uma pessoa com um pouco mais de idade, como é que você fala no telefone? A gente faz isso aqui, não é? Uhum. Lembra do telefone sem fio? Como é que você discava? Você girava a bolinha. Hoje, né, a criança pega, ele fala assim, né, no telefone, porque é tudo smartphone. Uhum. Quando você quer ver uma foto, faz zoom. Então você tem todo a criança enxerga o pai, a mãe, os amigos fazendo, você dá um celular para uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, ela já começa a fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque ela está enxergando e é aquilo que ela aprende. Então é importante o pai e a mãe ter esse diálogo, essa liberdade com o filho de saber com quem o filho está conversando, qual assunto que ele quer conversar, né? Se aconteceu alguma coisa, muitas vezes o pai e a mãe têm que prestar atenção na ação do filho, no comportamento do filho, o que está acontecendo, né? O que ele está fazendo o dia inteiro no quarto. Às vezes o pai e a mãe ficam na sala curtindo o final de semana e o filho fica o dia inteiro dentro do quarto, de porta trancada. E como não está dando nenhum trabalho para ele. Não está dando trabalho. Supostamente não está dando trabalho. Né? Então é importante o pai e a mãe saber. Ter os aplicativos de controle parental, né? Hoje disponíveis, tem muitos aí. Então é importante o pai e a mãe
ter o controle de tudo. Não sei se você viu agora recentemente um pedófilo, né, pai de um menino de uma escola X, né, esse pai pegou o contato de uma outra menina, de uma amiguinha dele de 13 anos de idade e começou a oferecer dinheiro, troca de favores sexuais. Essa menina imediatamente se ligou, comunicou com a mãe pegou o celular dela, continuou conversando, né, simulando que era a criança. Você chegou a ver? E até que ele marcou um encontro dentro do cinema com a menina de 13 anos. E a mãe que foi? A mãe com os policiais, né? E graças a Deus foi mais uma menina salva, né? Mais uma vida salva que evitou ali o estupro, né? O aliciamento, o sequestro, ou até mesmo a morte de uma criança dessa. Sim. E é muito importante esses casos eles virem à tona para os próprios pais tomarem essas iniciativas. Porque, tipo assim, essa criança pode ter sido instruída pelos pais que acontecesse qualquer coisa, ela conversasse. Imagina essa menina de 13 anos se ela não tivesse o diálogo com a mãe. Poderia ser se a mãe não topasse em determinados momentos, tirar a dúvida dessa criança, falar sobre sexualidade, falar o que pode, o que deve, o que não deve, né? Então, com certeza, essa mãe mantinha um diálogo com essa menina e que fez com que evitasse, né, esse assédio, esse estupro. Mas quantas crianças não têm esse diálogo? Porque fica em casa, às vezes, o dia inteiro sozinha, sem o pai, sem a mãe, e fica ali, né? E não tem, quando o pai e a mãe chegam muito cansados do trabalho, acaba não tendo esse diálogo. Então é importante, né, esse relacionamento entre pais e filhos. Sim. Rafa, falando das plataformas, hoje existem muitas plataformas, principalmente da molecada que joga e tudo mais, e tem uma plataforma bem chamada, bem conhecida, chamada Discord. E tem um termo que eles usam que é as 27 panelas do Discord. O que seria isso? As panelas, Samuel, as panelas são grupos de pessoas, né, intencionadas para determinados assuntos. Então, o Discord é uma plataforma de gamers, né, onde os gamers eles têm a possibilidade de criar um grupo de amigos que eles possam ali falar de vídeo, falar, né, por voz. Conversar durante um jogo. Mas, muitas vezes, o jogo não é o jogo virtual. Se torna um jogo real. Né? Quando eu falei ali da criança que ela, em determinado momento, a partir do momento que existe uma relação mais íntima e o cara se torna dono dela, ela obriga aquela criança, aquela vítima, a entrar nessa panela e aí fazer automutilação ao vivo, tudo isso, tá? Caraca. Com 300, 400 pessoas assistindo aquela situação, e as crianças se colocam numa situação onde todas as pessoas, todos aqueles jovens intencionados no crime, possam assistir ao vivo o que ela está fazendo, e essas imagens, do outro lado, gera recurso financeiro para esses paneleiros, para esses donos, porque eles vendem esse produto, esse material para pessoas mal intencionadas, que aí usam outras plataformas, como por exemplo o Telegram, o WhatsApp é mais restrito, mas também né, através de venda direta consegue. Então, esse mundo criminal, ele é muito grande. E tem muitas pessoas que elas veem esse tipo de informações, ela acredita que são casos isolados, são coisas que não... Tipo assim, é um mundo muito grande, né? Tipo assim, de informações, de pessoas que usam, são plataformas muito grandes, tem muitos usuários. E as pessoas que às vezes não têm acesso a esse tipo de informação, elas acreditam que é um caso isolado que aconteceu. Você tem números? Quantas pessoas acessam essas plataformas? São inúmeros, né? Isso está mais perto do que a gente imagina. Né? Então, o problema, nós vamos entrar nesse assunto ainda, mas a questão maior toda, educação digital. Porque você chega num ambiente escolar, hoje, principalmente aí, crianças e adolescentes do 5º ao 9º ano, você pergunta quem usa a plataforma Discord. 80%, 90% dos alunos usam.
Aí você vai perguntar pro professor, você sabe o que é o Discord? Ele não tem ideia o que é o Discord. Você pergunta pro pai e pra mãe, sabe o que é o Discord? Não tem noção. Então, a educação digital, ela é importante para os nativos e para nós que não somos nativos digitais, quem nasceu antes de 89, que somos considerados analfabetos digitais, os não nativos digitais, nós precisamos dessa educação, nós precisamos dessa informação. Porque eu fui conhecer esse mundo, Samuel, eu confesso que depois que eu abri a frente parlamentar, né, que o número tão expressivo que nós estávamos vendo de crianças sendo vítimas é muito grande. E aí eu fui ter noção o que era o Discord, o que era o Roblox, o que era o Telegram. A gente não tem noção, porque a gente fica, né, nas redes sociais mais próximas, mais populares, né, como o Instagram, o Facebook. Isso quem usa é a gente. Né? As crianças hoje praticamente não usam, usam outras plataformas. Então é importante a educação digital para os dois lados. Hoje existe algum tipo de projeto para trazer essa informação para dentro de sala de aula? Aprovamos agora na Assembleia Legislativa, final de 2025, virou lei já, o governador sancionou, o governador Tarcísio, né, a cidadania digital em todas as escolas públicas e privadas. Nós precisamos mostrar o uso responsável da tecnologia. A internet, ela pode oferecer muitas coisas boas, mas muitas vezes também a coisa ruim vem junto. Então é importante a criança ter a noção, né, daquilo que ela vai usar no ambiente tecnológico, no mundo da internet. E muitas vezes, né, o que causa mais preocupação ainda, o Samuel, é que quando nós descobrimos uma situação, né, tanto com o criminoso quanto com a vítima, a polícia vai fazer busca e apreensão, vai fazer a prisão daquela pessoa, ou salvar a vítima. O pai e a mãe não têm noção do que acontece dentro do quarto. Cara. Então a polícia chega. Você assistiu a série Adolescência? Não. Tem uma série na Netflix que mostra bem esse cenário de uma maneira mais sutil, sim, né? Mas mostra muito bem esse cenário, né? Quando a polícia chega na casa daquele adolescente que cometeu um crime porque ele sofria bullying dentro da escola, ele cometeu um crime contra uma menina. Na hora que a polícia chega na casa do pai e da mãe para prender aquele adolescente, o pai e a mãe não tinham noção do que estava acontecendo. Caraca. E Rafa, falando ainda dessas plataformas, hoje existe uma colaboração dessas grandes empresas, dessas grandes plataformas para estar solucionando esse tipo de problema, ou ainda é uma dificuldade para a frente pública ali? Muito difícil, muito difícil. Nós temos aí, através, né, desses movimentos que nós temos feito, através das organizações da sociedade civil, as entidades, né, a força pública, legislativa, executiva, que nós estamos conseguindo, né, a fazer uma pressão e um movimento. O problema é que falta ainda muita legislação. Agora foi aprovado no Congresso Nacional uma legislação que obriga as plataformas a identificar quem está criando o seu perfil, a conta dentro da rede social, e precisa ter no mínimo 13 anos. Na Austrália, agora, foi aprovado 16 anos no mínimo, e a pessoa precisa comprovar. Aqui nós aprovamos também cada perfil vai ser conectado a uma conta GovBR. Isso vai facilitar muito, né, as investigações. O que nós precisamos, né, além das legislações, nós precisamos de uma atuação mais ferrenha, mais forte, mais firme do poder público. Para você ter uma ideia, São Paulo hoje, capital, é a que tem a maior estrutura para fazer nessas investigações de crimes digitais. Mas nós precisamos estender essa atuação nacional, da Polícia Civil para todos os municípios do estado de São Paulo, como deputado estadual, mas nós precisamos isso em nível nacional. Porque muitas vezes, e principalmente as cidades menores, onde
tem mais vítima. Por quê? Porque essa vítima, primeiro, que ela se envergonharia de ter o seu nome exposto, né? Não tem estrutura de delegacia para que ela faça a denúncia. Então, a gente precisa ampliar isso, principalmente nas cidades menores. O senhor já levou essa frente para outras regiões do estado? Existe bastante. Nós começamos aqui em São Paulo capital, nós já fomos para a região de Campinas, região de Araraquara, região de Barretos. Vários municípios nós temos aí levado à frente parlamentar. E o interessante é o seguinte, a participação da população, da sociedade civil como um todo, principalmente no que diz aos professores, aos profissionais da educação e conselho tutelar e assistente social. Então, nós temos feito esse trabalho dentro dos municípios de forma regionalizada e levando palestras, levando a informação, muitas vezes junto com os vereadores, levando legislações municipais para que possam contribuir, né, nesse processo de construção. Então, isso tem dado muito resultado, principalmente nos conselhos tutelares e professores, porque recentemente nós tivemos numa visita, através de um amigo vereador, uma visita num conselho tutelar e lá numa conversa, né, falando sobre essa atuação, sobre essa situação de crianças, nós estávamos com 3 crianças, todas automutiladas. Caramba. E aí o conselheiro tutelar, ele perguntava a motivação daquilo, a criança dizia, não, é porque eu fico muito nervoso na escola, eu não estou indo bem na escola, eu fico nervoso, eu me corto. E ele estava mentindo. Estava mentindo, porque ele não tinha coragem de falar para o conselheiro tutelar, né, a informação o que realmente tinha correta. acontecido. E aí, quando você leva essa informação ao conselheiro tutelar, ele falou, opa, aqui tem alguma coisa. Aí ele começa a investigar. E ele vai chegar em um determinado crime e num determinado criminoso. Que isso é importante, porque contribui muito com a autoridade, Samuel, porque muitas vezes quando, através do grupo NOAD, nós temos esses grupos, essas instituições, que nós temos pessoas infiltradas, por exemplo, no Discord, muitas vezes assistindo o crime acontecer. Uhum. E o mais difícil é saber onde está a vítima e onde está o criminoso. Né? E às vezes a vítima está no interior e muitas vezes o criminoso está até em outro país. Nós tivemos uma situação de uma pessoa em Portugal e nós precisamos da ajuda da Europol para contribuir e conseguir a prisão desse criminoso. E a vítima, muito mais complexo do que a gente imagina. E a vítima estava aqui no estado de São Paulo. Então você imagina, né, a importância dessa estrutura, das delegacias estruturadas. E aí parabenizo mais uma vez a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que conseguiu acionar a Europol, que fez a prisão daquele criminoso e conseguimos salvar a vítima aqui no Estado de São Paulo. Muito bom. Rafa, olhando para o futuro, quais são os próximos passos, os próximos objetivos que a Frente Parlamentar tem como objetivo alcançar aí nos próximos anos? O maior objetivo nosso é ter a cultura digital, a educação digital, de uma forma muito natural. Como, por exemplo, você não pegou essa época... Quantos anos você tem? Desculpa. Vai fazer 30 agora. Vai fazer 30, muito novo. Mas você não pegou, por exemplo, a época que era permitido fumar dentro dos aviões, dentro do restaurante. Já ouvi né? falar. Só. Então, e quando nós tivemos a legislação, proíbe fumar dentro do avião, proíbe fumar dentro do restaurante. Isso foi uma comoção que até os não fumantes ficaram revoltados. Mas como é que você tira o direito de uma pessoa que fuma, a liberdade? E o que acontece hoje? Hoje, se alguém acende um cigarro no avião, ele vai preso. Uhum. Dentro do bar do restaurante, ele é expulso. A mesma coisa aconteceu com o cinto de segurança. Era normal e natural. Quantas vezes eu não viajei no porta-mala da Belina, em cima do motor da Brasília? Mas isso era num ambiente. Aí foi obrigado a colocar o cinto de segurança. Aí também foi uma comoção. Então, nós precisamos tratar a educação digital da mesma forma. Fazer com que
isso já esteja implementado no poder público e seja algo cultural que as crianças já saibam. Da mesma forma que ela sabe dar o zoom na foto, ela sabe o seguinte, isso pode, isso não pode. Né? Eu posso abrir isso aqui para o meu pai, preciso abrir isso aqui para minha mãe, ela precisa saber com quem eu estou conversando. Então, essa cultura digital que nós precisamos criar aqui no país. Isso é muito importante também estar dentro da sala de aula, porque às vezes a criança ela não tem essa intimidade com os pais, eu acho que não pode conversar, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Ela tem essa consciência de que ela pode se abrir, pode falar, com tanto certeza, na escola como dentro de casa, né? Com certeza. E há uma legislação importante que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, foi a proibição de celular dentro de sala de aula. Você só pode usar o aparelho tecnológico desde que seja para um fim educacional. Então, você vai para uma aula de informática, você precisa usar o tablet, você precisa usar o seu aparelho telefônico, você vai usar para fim educacional. Fora isso, ele é proibido em sala de aula. Então, o professor está dando a matéria lá, pegou o celular, é proibido. Né? Tem muitos desafios, né? Eu lembro que na minha época não tinha esse negócio de celular em sala de aula. Hoje deve ser um desafio, que hoje é um desafio, toda criança tem um celular praticamente. Toda criança tem, né? E muitas vezes o professor não tinha autoridade de fazer com que o aluno não usasse em sala de aula. Hoje tem. Hoje existe isso. Hoje existe. Então, a legislação proíbe tanto escola pública quanto privada. A não ser que faça parte da área educacional. Então, né, uma aula específica sobre isso, você pode acessar. Caso contrário, não. Rafa, falando de lei, a Alesp ela aprovou agora uma lei que obriga as escolas a terem um manual para crianças e adolescentes usar a internet de forma segura. O que é essa lei, para quem não entendeu ainda como é que funciona? Na verdade, nós estamos criando um estatuto das vítimas, né? E fazendo com que nós possamos dar o direcionamento para as nossas crianças para que elas saibam, né, os direitos que ela tem no uso da tecnologia. Então, nós precisamos coibir com que essas crianças sejam vítimas de qualquer tipo de abuso. Eu sempre faço uma comparação, Samuel, do traficante... Do usuário. Não, e de um criminoso, como esse, um criminoso sexual. O traficante, para ele ter lucro, ele tem que um produto, né? Seja a maconha, seja a cocaína, então ele precisa entregar e ele recebe o dinheiro. Então, cada produto que ele vende, né, é um produto a mais que ele precisa colocar na praça. Um produto de cunho sexual, através de foto ou de vídeo, esse criminoso, ele comercializa 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes o mesmo produto. O mesmo produto que é online. Porque é online. Então, o que nós precisamos é fazer com que as nossas crianças tenham noção, tenham a responsabilidade de que uma foto enviada e repassada, ela nunca mais vai sair da rede. Dificilmente ela sai da rede. Por mais que ela fica lá para sempre. Por mais que ela tenha, né, que ela consiga ajuda judicial, ajuda da polícia, que o criminoso seja preso. Mas a partir disso... O objeto digital ele está lá. Está lá. Né? Então, outras pessoas terão aquela foto, terão aquele vídeo. Então, é importante que nós tenhamos o uso da internet de forma segura para as nossas crianças. E sobre esse projeto da cidadania digital nas escolas, ele passou 6 anos transitando lá. 6 anos. Eu tô na luta na aprovação desse projeto desde 2019. Caramba. Antes mesmo de se falar sobre isso, né? Das big techs, de falar, né, sobre... Mas isso já está acontecendo há muito tempo. Aliás, né, uma coisa muito preocupante, você que está nos assistindo aqui, você, Samuel, é importante saber o seguinte, que enquanto nós estamos fazendo o podcast aqui, tem alguma criança sendo violentada digitalmente. Caramba. Sendo vítima. Então, é importante essa conscientização. Por isso que a educação... É realmente um número muito alarmante. A educação digital, a cidadania digital é muito importante.
não só para os alunos, não só para os nativos, mas para os não nativos digitais. Muito bom. Falando também dessa lei, para as pessoas entenderem qual o principal objetivo dela e o que se espera que depois dessa aprovação aconteça nos próximos anos, depois dessa lei. Nós precisamos obrigatoriamente ter uma estrutura dentro de todas as escolas, sejam públicas ou privadas, de educação digital, de segurança digital. Ou seja, que seria uma matéria mesmo? Uma matéria de cidadania digital. Como nós temos a matéria de matemática, Sim. nós temos a matéria de cidadania digital. Não dá para negligenciar mais isso. Não dá né? mais. Não dá mais, porque o ambiente, é a realidade. O ambiente digital, ele é tão importante da forma correta de falar o português, da forma de fazer um cálculo. Nós estamos hoje envolvidos no mundo digital. E é importante também que a cidadania digital complementa as outras matérias. Sim. Você já conversou com uma criança de 10, 12 anos pelo WhatsApp? Você não consegue entender. É verdade. É uma linguagem diferente. E muitas vezes... É um outro português. Essa linguagem vem muitas vezes através de emojis. Sim. Né? Através de um emoji como uma pizza. Né? Eu não, depois eu vou deixar o link para você aqui. Tá. Mas nós temos vários emojis, né, que significam palavras mais complexas. Palavras complexas com cunho sexual. Ela tem um alfabeto de emoji. Aí você pega o celular do seu filho, aí você vê, né, um emoji como uma pizza, por exemplo, tem outros emojis. Aí não alerta em nada. Você não tem noção do que significa aquilo. Nem eu sabia dessa viagem. Então, e aí é importante que os pais tenham noção daquilo que está acontecendo, o que aquele emoji significa. De verdade. Então vai ser realmente uma matéria como português, matemática. Exatamente, essa é a ideia. Isso é obrigatório. Isso aí seria em todas as escolas? Tanto todas as escolas, municipal, estadual, pública e privada. Pública e privada. Uhum. E quais os seus próximos objetivos aí com relação a essa frente do digital? E quais são o que você acredita ser os maiores desafios nesse ano de 2026 aí? O nosso maior desafio hoje é fazer com que a informação chegue nos 645 municípios do estado de São Paulo, e nós já temos aí contato com outras assembleias legislativas e também com o Congresso Nacional para que a gente possa expandir e fazer essas frentes parlamentares em todos os estados brasileiros, levando essa informação. Se existem já outros parlamentares já entraram em contato com o senhor querendo levar isso para outras cidades? Muitas pessoas buscando a informação, como nós montamos, com quem nós estamos fazendo parceria aqui, de que forma que nós estamos agindo, como é que nós estamos fazendo essa parceria. Também nós temos contribuído com outros estados, porque São Paulo tem sido o espelho o núcleo NOAD da Polícia Civil tem sido um espelho para todo o Brasil. Se você pegar a grande maioria dos crimes digitais, principalmente em termos de pedofilia, de estupro digital, as informações levantadas partem de São Paulo. E aí, através de São Paulo, é comunicado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Judiciário de outros estados para fazer uma operação em parceria, conversando os dois estados. Mas São Paulo hoje é o precursor no Brasil desse combate aos crimes digitais. Rafa, é muito importante esse ponto que você falou agora, que isso aí já é uma dúvida minha e pode ser dúvida de outras pessoas também. Eu acredito que as pessoas têm muito não têm um nível de consciência tão alto com relação a isso, que hoje existem, de fato, os crimes digitais, certo? Sim. Só que eu acredito que as pessoas, elas não sabem que realmente é um crime. E eu queria que você passasse essa segurança para as pessoas, que às vezes ela tem o sentimento de, não vou fazer não, isso aqui não vai dar em nada, porque nem vão falar o quê? Crime na internet, não existe e tal.
E a gente que já está nesse meio, a gente sabe que existem os crimes virtuais e tudo mais, mas para aquelas pessoas que acham que não vai dar em nada, acham que se for atrás, vai tomar tempo e não vai... Tipo assim, elas não entendem o quanto elas estão contribuindo com o próprio crime. Muito pelo contrário. Aí que as pessoas têm que ter a conscientização que o crime digital, ele significa muitas vezes como o crime real. Sabia que só o fato de você pedir, né, uma foto de nudez para uma criança, para um vulnerável, você já caracteriza como estupro de vulnerável. É isso aí. Só o fato de você pedir uma foto. Só o mesmo, ato de pedir. Mesmo que a criança negue, mesmo que o fato não seja consumado, que a vítima não atenda aquele pedido, se o pai e a mãe procurar a delegacia, já é considerado estupro de vulnerável. Olha aí. Então, esse cara, ele pode ser preso em flagrante, inclusive. Sem ter cometido o ato. Sem ter cometido o ato. Como aconteceu com essa menina de 13 anos, que foi conduzido no caso do cinema lá. No caso do cinema, ele foi preso em flagrante, porque ele marcou, ele pediu foto, ofereceu dinheiro, nada disso aconteceu, mas ele foi preso em flagrante pelos policiais que foram buscar ele no cinema. Então ele vai ser julgado pelo pelo ato em si. Já caracteriza o crime. É muito boa essa informação, que as pessoas veem que realmente vocês têm que denunciar. Existe algum número, algum contato específico para crimes virtuais? É até a delegacia. A melhor coisa é levar tudo na delegacia. Né? Você tem o boletim de ocorrência, mas quando o crime está acontecendo, né, essa mãe, né, a gente até brinca, né, nem sempre herói usa capa, né? Essa mãe foi uma heroína. Sim. Ela conduzindo a conversa, ela foi até a delegacia, o delegado acompanhou todo o processo, né? Os investigadores acompanharam todo o processo de conversa, foi orientando também, né? E aí deu o flagrante. Agora, quantas vezes... deixa pra lá. Né? É isso que eu queria trazer, essa conscientização, que às vezes a pessoa fica nesse sentimento de deixa pra lá e acaba acontecendo mais e mais vezes, né? Porque a partir do momento que aquele criminoso ele não teve sucesso com uma determinada vítima e nada aconteceu com ele, vai fazer com uma outra vítima. Sim. Né? Então, o que não aconteceu com aquela vítima, em especial, vai acontecer com uma outra. E o caso lá do cinema também pode inibir outros agressores a querer. Imagina se essa mãe, né? Imagina se a menina tivesse só bloqueado ele, não falado nada para a mãe e deixado para lá. Aí é pro próximo. Ela ia pro próximo. Né? E aí uma menina poderia, né, ser uma vítima de fato. De fato. Como ia acontecer com essa menina. Certo. Rafa, tem uma área também que você é muito conhecido, que é o combate ao feminicídio. Creio que é uma das grandes referências aí no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, né? Como que tá essa frente hoje no estado de São Paulo? Como que você vem atuando nesses casos também? É incrível, né, Samuel, que todos os dias a gente tem visto casos, né, de agressão contra a mulher. Cara, isso aí é um negócio muito, muito louco, né? Tipo assim, você abre o Instagram ali, todo dia tem um vídeo de alguma violência, alguma morte. Eu falei, mano, o povo tá ficando doido mesmo, não é possível. Todo dia nós temos vítimas, né, de agressões, violência doméstica, e isso acontece com o namorado, com o ex-namorado, com o marido, com o ex-marido. Então, nós temos aí feito um trabalho dentro da Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, que ainda está em processo de experimento, que é o uso de tornozeleira eletrônica para os agressores de mulheres. Ou seja, lógico, quando você tem uma vítima fatal, quando você tem uma situação dessa, é prisão, aí não tem discussão. Mas quando você tem uma ameaça, quando oferece uma ameaça àquela mulher, né, o cara liga, manda uma mensagem, fala, eu vou te matar, eu vou fazer isso. E aí a Lei Maria da Penha hoje já autoriza que o próprio delegado, que a própria delegada dê a medida protetiva para a mulher, e aí a medida protetiva muitas vezes por si só não basta.
É o que a gente vê muito, né? Casos de morte que... Grande parte... 300 medidas protetivas. Grande parte das mulheres que têm medida protetiva, elas não estão seguras. Porque ela não sabe quando que quando o agressor vai se aproximar. Então, a importância da tornozeleira eletrônica é que a delegacia, guarda municipal, polícia militar terá toda a informação do agressor e também da vítima, e essa tornozeleira eletrônica, a partir do momento que ele chega próximo dela, toca no celular da mulher e também toca na delegacia. Ou seja, dá tempo para que ela se esconda, para que ela fique atenta, e também dá tempo que a própria polícia, sem a necessidade de uma ligação dela, do SOS Mulher, ou de um aplicativo, ela tenha a vida dela salvaguardada pelas autoridades policiais, pela Força de Segurança Pública. Hoje em dia já funciona isso ainda? Não? Já está em experimento. Nós temos hoje em torno de, se eu não me engano, 50 agressores já monitorados com a tornozeleira eletrônica. Lógico que isso ainda vai um tempo, porque você precisa de compra de tornozeleira eletrônica, né, para o estado de São Paulo, que não seria pouca, infelizmente. Né? E tem uma logística logística imensa. Né? E aí você fazer a instalação, né, dessas tornozeleiras eletrônicas para os agressores, né, que representam uma ameaça para aquela vítima, para aquela mulher. E aí nós não estamos falando só única e exclusivamente de mulher. Né? Nós estamos falando também de crianças. A Lei Maria da Penha dá essa proteção. Nós estamos falando do idoso, né? Da idosa. Porque esse sistema beneficiaria várias pessoas. Porque o feminicídio nem sempre está no relacionamento amoroso, né? Entre um homem e uma mulher. Mas a violência doméstica, ela está entre mãe e filho, né? Entre padrasto e filha, neto e vó. Então você tem situações, e muitas vezes se conecta aqui dos dois assuntos que nós estamos falando, né? Do crime digital com o que vai arrastar vai arrastando, né? Quando você pega um menino como aquele menino de 13 anos que matou a mãe, o pai e o irmão de 3 anos de idade, você vê que se conecta, que a violência doméstica ela se conecta, né? Através de um desafio imposto pela namorada dele, ele cometeu um crime dentro de casa, né? Matando o pai, a mãe e o irmão de 3 anos e jogando ainda dentro do poço, né? Então você vê que o crime digital ele se estende para o real. Se estende para o real. E era uma menina que conduzia ele e que acompanhou, né? Acompanhou todo o processo do homicídio, né? Acompanhou ao vivo, assistindo, gravando, né? Então você tem outra situação, por exemplo, de um menino de 13 anos que estava vendo site pornográfico na internet através do celular. A avó viu. A avó, imediatamente, ação de vó, né, da maternidade, segurou, tirou o celular dele. O que ele fez? Ele pegou uma arma, deu 5 tiros na avó e tentou matar o avô. A avó faleceu, perdeu sua vida, e o avô não foi morto, mas foi atingido. Então você vê que as coisas muitas vezes acabam se conectando, né? E através da internet, da facilidade, né? As ameaças muitas vezes acontecem. Porque como você falou, a maioria desses crimes eles começam no ambiente digital para depois se efetivar. Então assim, eles não se distanciam. Eles não se distanciam. Por isso que é importante, desde o projeto lá dentro da sala de aula... Da cidadania digital, assim como da tornozeleira eletrônica, no combate ao feminicídio. Então, você precisa fazer com que as coisas se conectem. Existe um ecossistema ali interligado que faça isso acontecer. Né? Muito bom. Deputado, falando de... Existe hoje um cadastro desses criminosos? Existe hoje algum tipo de proposta com relação a isso? Tem. Nós fizemos uma proposta
nós denominamos lista da vergonha, né? Que todas as pessoas que respondem processos, que estão envolvidos em pedofilia, crime contra a mulher, eles têm uma lista pública, né, um cadastro público onde as pessoas tenham a informação. Então, quando eu preciso saber se o Samuel é um bom pagador, eu vou lá no Serasa, eu preciso saber se o Samuel, né, se o antecedente do Samuel ele é de uma pessoa ilibada, de uma pessoa que não tem envolvimento, né? Então, você ter esse cadastro público onde as pessoas, e principalmente as mulheres, tenham a informação de aquele relacionamento que está acontecendo, ela tenha mais informação daquela pessoa que ela está se relacionando. Então, por exemplo, uma mulher está se relacionando com um cara, ela pode ver se ele está numa lista dessas. Isso. E poder... Não está em vigor ainda, tá, Samuel? Mas nós temos... Mas é um objetivo. É o objetivo. Nós estamos já com o projeto apresentado na Assembleia e estamos trabalhando para que esse projeto de lei vire lei e nós tenhamos esse cadastro público, né, feito pela Secretaria de Segurança Pública para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. É muito bom isso, porque as pessoas às vezes não têm noção do que está acontecendo. Não tem. Muito bom. Não tem. Infelizmente, as pessoas, elas não sabem com quem ela está se relacionando. Né? E muitas vezes aquilo que que o criminoso fala, não é o que é a realidade. Né, e se torna verdade. Nós não tivemos aí, né, virou até meme, a mulher que foi no Brad Pitt, buscar o Brad Pitt no aeroporto. Essa foi boa. Né? Então, e ela falando o que ela falou com ele. Então, nós precisamos ficar atentos, porque hoje a inteligência artificial ela oferece isso. É verdade. Né? Se eu pegar aqui uma foto do Samuel e montar na inteligência artificial aqui, eu consigo me passar pelo Samuel. Verdade. Né? Então, e isso fica até um alerta para as pessoas que estão assistindo, principalmente pais de jovens, que para não estar caindo, ter cuidado para não cair nesse tipo de golpe, né? Às vezes o cara faz um vídeo lá como se fosse seu filho, manda um vídeo pedindo... Meu pai caiu num golpe esses dias, você acredita? O cara pegou acho que ele pegou minha foto no Instagram, criou um WhatsApp, pegou o número do meu pai, não sei como, pediu R$3.000 pro meu pai depositou R$3.000 pro cara. E aí perdeu. Dizendo que precisava de dinheiro, precisava pagar uma conta, que mais tarde você... Fala, meu cartão travou aqui, amanhã eu te devolvo. Mas sabe que o que é interessante é você criar entre você, os seus familiares, um código. Sim. Um código X. Depois né? disso a gente meio que... um código X. Pai, se eu for pedir dinheiro para você, eu vou falar tal coisa, né? Eu vou falar para você me ligar. Então, você precisa ter um código que quando você falar com seu pai, você falar com a sua mãe, você falar com a sua esposa, né? Vocês tenham um código para que a pessoa saiba se é golpe ou não. Você tem aquele famoso golpe que muita gente cai ainda quando liga, né, uma criança chorando, uma menina chorando, um menino chorando, pai, socorro, né? E depois o bandido supostamente pega o telefone, a gente ia sequestrar filha do empresário, pegamos por engano aqui, mas agora nós precisamos aqui de tantos reais. Ah, mas eu não tenho, eu tenho R$1.000 aqui, então tá, manda aqui, não envolva a polícia, manda aqui o Pix, aí a pessoa no desespero manda, né? E aí, não desliga o telefone. Se desligar o telefone... meia hora a filha chega em casa, não, tava na escola. Se você desligar o telefone, eu mato a sua filha. Né? E a mãe e o pai vai desligar o telefone? Né? Então, não desliga. E aí vai, abre aqui, coloca no Viva Voz, me manda o Pix aqui, e aí a pessoa faz. Então, é importante, né, você que está nos assistindo, criar, né, um sistema de senha entre o relacionamento de vocês, um código entre vocês que, né, quando vocês, se for falar de um telefone diferente, eu vou falar tal coisa. Ao invés de chamar de pai, eu vou chamar de papai. Né? Ao invés de chamar de mãe, eu vou chamar de mamãe.
criar códigos como esse, É para que as pessoas tenham a informação. Muito bom. Rafa, outro tema muito abordado ali pela sua atuação parlamentar é o do direito das pessoas com autismo e outras deficiências, né? O que seria essa Ação Azul? A Ação Azul foi um trabalho que eu criei, né, ainda na cidade de Campinas, que hoje a gente está expandindo para todo o estado de São Paulo, que é um trabalho das terapias para as crianças com transtorno do espectro autista, os neurodivergentes, de forma geral, outros transtornos, para que o poder público possa oferecer toda uma estrutura para aquela pessoa com um determinado transtorno, com determinada deficiência. Porque, muitas vezes, a deficiência mais debatida são as deficiências físicas, ou seja, as deficiências que nós enxergamos, que nós vemos, né? Então, a pessoa, muitas vezes, a que usa cadeira de roda, a pessoa que, de repente, não tem um membro do corpo, mas as deficiências ocultas que as pessoas não enxergam, né, ela é mais difícil, né, de o poder público entender que essas pessoas também precisam do atendimento. Então, nós temos trabalhado muito aqui no estado para que, além dessas pessoas terem o laudo, né, comprovando que é um neurodivergente, comprovando que tem um determinado transtorno, também ofereça uma estrutura para fazer as terapias. Existe hoje algum incentivo do Estado com relação à própria mãe ir atrás para diagnosticar, para realmente saber se tem, se não tem? Que às vezes, que a gente, quando era pequeno, via um menino que ele era mais agitado ali, ele é assim e acabou. E a gente ficava por isso mesmo. Ele é peralta, tem muito isso, né? Assim, o preconceito ainda ele é muito grande. Ele é autista. Nossa, mas não tem cara de autista. Né? Então, pela falta de informação. A deficiência, o transtorno, ele não é visível. Ele não tem cara. Então, as pessoas precisam entender. Não tem aspecto físico. Não tem aspecto físico. Então, a pessoa precisa entender, né, que nem sempre o neurodivergente, você vai entender, você vai conseguir compreender que ele tem aquela deficiência. Então, a importância do poder público, né, abrir esse espaço, principalmente para as terapias. E a gente tem trabalhado isso em todo o estado de São Paulo, principalmente ajudando os municípios a fazer esse atendimento, criar uma casa do autista, criar um centro de terapia, seja através das instituições, seja pública ou através das instituições. Uma instituição hoje que tem sido uma grande referência, nós podemos falar aqui da APAI. Né? As APAIs hoje têm feito um trabalho muito grande, né, voltado para os neurodivergentes. Então, esse projeto da Ação Azul é fazer esse trabalho de conscientização e essa oferta de terapias para atender essas pessoas com deficiências ocultas, principalmente. Uma deficiência que a gente tem trabalhado muito também na Assembleia, e agora a partir de 1º de janeiro foi reconhecido, a fibromialgia, que na maioria das vezes, né, atinge mulheres, 90%, se eu não me engano, o número é esse, 90% das pessoas dos fibromiálgicos são mulheres, e que muitas vezes é tratado como frescura, né? A pessoa não consegue trabalhar, falta do trabalho, sente dor, não consegue sair de casa e não tem hora, sofre de dor 24 horas. É crônico, é terrível, né? As pessoas entram em depressão e muitas vezes é julgada. Não quer trabalhar, né? Tá com frescura, tá com preguiça. Então, nós conseguimos a aprovação desse projeto, agora é reconhecido como deficiência. Então, é mais uma, né? É mais um pro rol aí, mais uma das deficiências pro rol aí de atendimento do poder público e de reconhecimento.
E dentro desse projeto, existe algum tipo de suporte jurídico para essas pessoas? Tem alguma ideia com relação a isso? Existe esse amparo jurídico para que as pessoas procurem os direitos que elas têm? Existe. Hoje você tem grande parte das prefeituras, né? Nós temos tido aí as carteiras, né? As carteiras de identificação das pessoas com deficiência. Muitas vezes nós temos hoje os cordões, né? Os cordões que acabam identificando, por exemplo, o autista, que é o cordão do quebra-cabeça, ou a doença oculta, ou a deficiência oculta, ela é através do cordão girassol. Mas hoje, grande parte das prefeituras oferecem uma carteira que, desde que comprovado aquela sua deficiência ou aquela sua doença, é emitida uma carteira para que você tenha o atendimento, né, prioritário, seja no público ou também no privado. Muito bom. E quais, para a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo aqui, Rafa, qual que é os seus objetivos aí para esse ano de 2026? Eu sei que tem essas frentes aqui, mas existem outras frentes que o senhor vai estar mais atuante? Qual vai ser o seu foco para, em 2026, aí, entregar para a população? Deputado, ele não tem uma bandeira específica, né? Eu costumo dizer que deputado, ele é deputado de 645 municípios e de todas as bandeiras necessárias. Lógico que tem deputados, né, que acabam optando por nichar, por determinados segmentos, né, ou por determinados temas. Então, você tem o deputado que defende a área do esporte, você tem o deputado que pega a questão da saúde, da segurança pública, mas as nossas frentes parlamentares hoje, né, muito voltado aí para a área de segurança pública, principalmente, né, dos crimes contra as crianças, adolescentes e também questão das mulheres, do feminicídio, mas nós temos a nossa atuação hoje dentro da Assembleia Legislativa é muito pelo crescimento e pelo fortalecimento dos nossos municípios, em especial dos municípios de menor porte. Porque os municípios de menor porte, ele depende do repasse de recursos do governo do estado e do governo federal. E muitas vezes, diferentemente do que acontece nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, a maior parte dos impostos fica no município, a segunda maior parte fica no governo do estado e a menor parte fica para o governo federal. A nossa pirâmide financeira aqui no Brasil é totalmente o contrário. Só que cada vez mais, Samuel, o poder público, o governo federal e o governo do estado passa a responsabilidade para o município. Eu sempre falo que a população ela não vive no estado de São Paulo e não vive no Brasil. Nós vivemos no município. Então, é um problema de educação, onde a pessoa vai procurar, vai na prefeitura, vai na secretaria, vai no postinho de saúde. E hoje no Brasil, né, a pirâmide é invertida. O menor recurso é para o município. Aqui é o menor recurso e a responsabilidade é maior. Então, o prefeito precisa pagar a saúde, precisa garantir a educação, a vaga na creche, o saneamento básico, né, com repasse muito pequeno. Né? Hoje, para você ter uma ideia, você pega os municípios, a lei, a nossa Constituição Federal obriga que os nossos municípios custeiem 15% do orçamento próprio em saúde. Hoje, município, o menor município que menos gasta 32%, 35%, que menos gasta. Então, faz uma conta básica aqui comigo. Você tem R$100 no município, né? Vamos supor que a arrecadação de um município é R$100. R$50 vai para pagamento de servidor público. Né? Então, R$50 é pagamento 50% já é 50%. R$25, obrigatoriamente, é para educação. Aí você pega da saúde, que deveria ser R$15, ele está gastando 35. Só aí já foi o orçamento. Já zerou. Aí, o que acontece com o prefeito? O prefeito, literalmente, ele tem que pedir esmola. Aí ele vai no governo de estado, ele vai no gabinete do deputado, ele vai no Congresso Nacional, vai no presidente da República pedindo. Tem que ficar rodando com o chapéu na mão, me ajuda um pouquinho, senão não consigo investir em assistência social, senão não consigo dar cesta básica, senão não consigo, né, fazer tapa-buraco. Então, assim, é muito complicado ser prefeito hoje.
Então, nós precisamos ter a consciência de que os municípios precisam ter o suporte. E qual que é o problema que mais me deixa bravo, né? E que eu tenho trabalhado muito para mudar isso. Nós tivemos uma reforma tributária horrível. E que vai fazer ainda mais com que os municípios se tornem independentes dos governadores e do presidente da República. E a situação do prefeito para os próximos anos vai ficar mais complicada. Você sabe qual vai ser a maior arrecadação de um município a partir de 2028, 29, 30? Vai ser o IPTU. E o que o prefeito vai ter que fazer? Meter o chamegão lá, aumentar o IPTU de todo mundo. E aí vai ter que porque ele não tem que se dispor com a população pagando mais, ou se não, ele se torna refém do governador ou do presidente da República. Porque a única coisa que ele vai ter na mão é IPTU. E aí você imagina o presidente da República. E hoje nós vivemos numa situação muito polarizada. Imagina o Lula pegar um prefeito X de direita, né? O Rafa é prefeito em um município, né? O Lula lá vai mandar nada. Então, o que a gente precisa é ter a autonomia dos municípios para que os municípios possam ajudar, né, a população, em especial a população que mais precisa, que depende do serviço público, que depende da saúde pública, da educação pública. E eu sempre digo, né, a gente vive nessa questão de polarização. Quando tem uma mãe e um pai precisando de um atendimento médico ou seu filho precisando de uma vaga na creche, ele quer saber se o prefeito é de direita ou se o prefeito é de esquerda. Ele quer saber, não. Ele só quer ter o problema resolvido, quer salvar a vida do filho. Verdade. Então, essa polarização que nós vivemos hoje não tem que ser uma pauta, né, de administração pública. Administração pública é gestão. É resolver o problema da população. A questão ideológica deixa para ano eleitoral. Né? Vamos discutir lá na eleição. Mas parece que a gente está sempre em eleição todo ano. É isso. Incrível. Rafa, brigadão aí pelo bate-papo. Antes da gente encerrar, para essa câmera aqui, deixa um recado para a galera que assistiu até agora. Acredito que foi um papo muito bem proveitoso. Acredito que a gente trouxe muita informação para a população. Mas eu queria que você deixasse um recado final aí para a galera que assistiu a gente até agora. Samuel, agradecer aí a oportunidade. Gente, nós estamos gravando esse podcast ainda em janeiro, começo de 2026, então já aproveitar, desejar um ano abençoado a vocês, me colocar à disposição, seja no combate ao crime contra a criança e adolescente, no combate à violência contra a mulher, na violência doméstica, sobre a discussão aí das deficiências, do atendimento, das terapias, me colocar à disposição, caso tenham denúncias a fazer, entre em contato conosco, nós temos todo hoje o aparato através da Frente Parlamentar para ajudar. Então, nossa rede social é @RafaZembaldi. Então, tem aí a gente como um suporte. Se você tem dúvidas, se você tem denúncia, traga para a gente que nós vamos tentar da melhor forma ou te orientar ou fazer com que a sua denúncia chegue às autoridades e os criminosos sejam presos. Samuel, agradecer muito você. Muito bom, meu querido. Prazer a demais. Oportunidade aí, me colocar à disposição também As do portas podcast. Aqui, quando quiser vir aqui trazer novas informações, a gente está aqui aberto. Você que está aqui todo dia, então, eu sempre falo aqui que o podcast a gente não faz um episódio que ele tem começo, meio e fim. Eu sempre falo que um episódio é apenas um episódio do que a gente vai falar durante isso aí, puxar outros assuntos. É isso aí. Pessoal, agradecer pela audiência de vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. O que você ficou de dúvida? O que você quer ouvir do Rafa aí nos próximos encontros que a gente pode ter esse ano? Vou deixar as redes sociais dele aqui também na descrição desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo Vendecast.